Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam estudando muito. O tema da nossa aula de hoje é planejamento de cardápios para a coletividade sadia. Essa é uma aula inicial devido à complexidade do tema. Bem, aqui tem uma questão que vocês devem responder até o final da aula. Na aula de hoje, nós falaremos os conceitos, os requisitos básicos para a elaboração do cardápio, as normas técnicas para a redação e apresentação dos cardápios e a composição dos cardápios, além dos fatores que interferem nesse planejamento. Bom, planejamento de cardápios. É importante voltarmos para o conceito de planejamento. Então, planejamento é você traçar estratégias para atingir um determinado objetivo. E quando nós falamos de planejamento de cardápios, os nossos objetivos é oferecer o quê? Oferecer uma refeição com qualidade nutricional, uma refeição que atenda a clientela e uma refeição também que não oferte risco à saúde do consumidor. Por isso que Vieira, em 2012, ele diz o seguinte, que planejamento de cardápios é uma atividade complexa. Por quê? Porque nós precisamos utilizar todos os conhecimentos que nós temos da ciência da nutrição. E o que é o cardápio? O cardápio é uma lista de preparações culinárias, certo? Composta por receitas que são previamente escolhidas e padronizadas. Não esqueçam esse nome, padronização. O cardápio, ele é um meio de comunicação, porque ele vai se comunicar com os manipuladores de alimentos que vão executar o cardápio, que vão elaborar as preparações, e também com os comensais. Lembre o seguinte, que toda vez que nós compramos uma refeição em determinado local, nós não pedimos anteriormente para experimentar essa refeição. Isso não é uma regra. Então, você compra um produto sem saber exatamente da qualidade dele. Por isso que o nutricionista deve atender a todos os critérios para ofertar esse cardápio e satisfazer o comensal. E uma dica importante, né? São as técnicas que devem ser utilizadas para a comunicação com esse comensal, que nós falaremos daqui a pouco. Quais são os requisitos para a elaboração dos cardápios? Nós não podemos esquecer as leis da alimentação. Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Quantidade adequada dos alimentos, qualidade nutricional e vamos acrescentar também a qualidade higiênico-sanitária, a harmonia de cores, sabores, texturas e adequação. Adequação ao estado nutricional, aos hábitos alimentares, certo? E também destacando aqui o PAT e o PNAE. Por que eu destaquei esses dois programas, essas duas políticas públicas? Porque o PAT, ele atende aos requisitos da Organização Mundial da Saúde, mas também tem critérios próprios, como o Programa Nacional também de Alimentação Escolar. Atende às leis da alimentação e tem outros critérios também que devem ser atendidos. Então, o nutricionista precisa ficar atento a esses critérios, certo? Bem, ao realizar o planejamento de cardápios adequado a uma coletividade, o que o profissional não deve esquecer? Ele deve lembrar que toda vez que o planejamento é adequado, ele vai favorecer uma melhor qualidade de vida para a coletividade. Ele vai adequar a alimentação servida ao estado nutricional da coletividade. Lembrar sempre, gente, é importante que o nutricionista saiba qual é o sujeito referência da unidade de alimentação e nutrição, onde ele atua. Tem sobrepeso, tem hipertensão, é uma pessoa eutrófica, então são parâmetros que não devem ser esquecidos. E aí a nossa parceria com o setor de saúde do trabalhador, né? Que nós veremos isso na próxima aula. A otimização dos custos do cardápio e respeitar os hábitos alimentares da clientela. Toda vez que você respeita os hábitos alimentares, você conhece os hábitos, mas também tem a capacidade de tentar modificá-los. Se esse hábito é um hábito prejudicial para a saúde do consumidor. Se não é prejudicial, você vai aumentar a oferta dos alimentos, preferente os alimentos saudáveis. E também é importante pensar, eu achei muito interessante esse estudo realizado por Vieira e Japur, em 2012. Eles fizeram análise dos cardápios de diferentes restaurantes do Rio de Janeiro e identificaram uma alta ingestão de gorduras e de proteínas, em compensação, uma baixa ingestão de carboidratos. Então é importante que o nutricionista pense que o cardápio ele deve ser planejado pensando no equilíbrio entre os macro e também entre os micronutrientes.
E quando você planeja um cardápio, você deve principalmente pensar o quê? No perfil da clientela, é o que nós estamos conversando aqui, no per capita recomendado, qual é a quantidade que você vai ofertar de feijão, de arroz, a estrutura física. Aqui nós vamos falar a posteriori dessa estrutura física, os cálculos dos nutrientes macro e micro, a sazonalidade dos alimentos, porque isso vai interferir na qualidade nutricional e também nos custos. Pensar no custo, qual o valor disponível que você tem para a compra do alimento? Na mão de obra, essa mão de obra tem capacitação para realizar esse padrão de cardápio ou não? Essa mão de obra precisa de um equipamento? Lembrar que essa mão de obra que nós estamos falando aqui são as pessoas, são os manipuladores de alimentos, certo? O controle sanitário dos alimentos. E aí nós não temos como não falar, mais uma vez, da estrutura física e da manipulação higiênica, para você atender um cardápio com esse critério. A harmonia e a variedade entre as preparações, pensar nos métodos de cocção. Você não pode colocar no mesmo dia todas as preparações grelhadas ou todas as preparações assadas e nem todas as preparações ensopadas. Então tem que ter esse cuidado. O preço das matérias-primas, como nós já vimos, vai interferir no custo e o padrão do cardápio. E sempre atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde, certo? E não esqueça de atender também aos contratos das empresas. Como assim? Hoje nós temos no Brasil uma quantidade grande de empresas, né, de serviços de alimentação, que são as concessionárias. Essas concessionárias, ela entram no serviço de alimentação para fazer o processo de elaboração e distribuição dessas refeições. Diante disso, para a concessionária atuar, a empresa que a contrata elabora um contrato. E nesse contrato também traz as preferências alimentares, certo? Dos alimentos. E aqui vamos prestar atenção. O que é que o Conselho Federal de Nutricionistas informa através da Resolução 380 de 2005? Ele diz que é atribuição do nutricionista o desenvolvimento de ficha técnica. E essas fichas técnicas são, na verdade, um pré-requisito importante para a elaboração de cardápios padronizados. E o nutricionista também deve coordenar a execução de cálculos de valor nutritivo, certo? Pensar no rendimento e também, gente, pensar no custo da refeição, na gestão e desenvolvimento de receituários. Esses receituários são receitas padrão, ou seja, se você tem uma ficha técnica, ela já traz o padrão, ela traz o rendimento, ela traz o tempo de preparo estimado, ela traz os métodos de cocção que serão utilizados, ingredientes, distribuição de macro e micronutrientes, para que o manipulador de alimentos, ao executar aquele cardápio, ele entenda que aquele produto vai manter a mesma qualidade nutricional, certo? O outro ponto também importante é que o nutricionista deve estar avaliando periodicamente as preparações culinárias, sempre. E aí, na aula que nós falamos, da segunda parte, nós vamos falar dos indicadores de cardápio, nós vamos aprender a avaliar, na verdade, relembrar, né? Porque vocês já sabem. E o planejamento físico e funcional. Planejamento físico e funcional, você vai pensar o quê? Para evitar espaços ociosos, a racionalização do trabalho, pensar também na saúde do trabalhador e na qualidade higiênico e sanitária desses produtos. Então, mais uma vez, eu recomendo a leitura da RDC 275 de 2002, da RDC 216 de 2004. E pensar no seguinte, que toda vez que você tem equipamentos bem utilizados, você pode manter a característica nutricional e higiênico-sanitária desses alimentos, certo? E aqui eu gostaria de destacar rapidamente os padrões de cardápios que existem. Nós temos o padrão básico, o médio intermediário e o luxo superluxo. Desculpe, o superior ou luxo. O superior ou luxo não tem, né? Nós não, né, não tem, assim, na verdade, uma regra específica no controle de quais preparações podem sair pensando no custo. É claro que você também tem um receituário padrão, você tem as preparações que são mais aceitas, com qualidade nutricional, higiênico-sanitária, mas não tem limites de custo. Já o cardápio básico, geralmente é ofertada uma opção de prato proteico. E no cardápio médio, tem um prato principal e o prato opção. Corrigindo, o cardápio básico é um prato principal, certo? Não tem a opção. E em relação à redação do cardápio. A redação, sempre letras iniciais maiúsculas,
E as preposições em minúsculo, como vocês estão vendo aqui. Salada de frutas, arroz à grega, filé de peixe ao molho tártaro, certo? E agrupar também as preparações na ordem que elas são apresentadas. Então, se eu vou apresentar mais de uma salada, eu vou agrupar todas as saladas. Eu vou agrupar todos os pratos que são considerados proteicos. Eu vou agrupar as guarnições. E por aí em diante. E sempre apresentar os métodos de cocção durante a redação. Então, filé de frango grelhado, certo? Ensopado de carne. Em relação aos cardápios institucionais, existe uma padronização na apresentação que nós não podemos esquecer. Então, primeiro nós apresentamos a entrada, o prato principal, prato opção, se for um cardápio de padrão médio, guarnição, os complementos com o arroz e o feijão, a sobremesa e a bebida, que não é obrigatória, mas é convencional aqui no Brasil nós tomarmos. E é importante pensar que essa recomendação aqui, essa apresentação é para o almoço. E agora ficou fácil, né? Então aqui está perguntando a vocês, o planejamento de cardápio é a atividade que deflagra todo o processo produtivo de refeições. Nós já vimos que sim, pois a partir dele serão determinados o que, onde e quem e que quantidade comprar. Os procedimentos de pré-preparo e preparo, os equipamentos necessários e ainda a previsão do custo. Há um instrumento que tem a finalidade de descrever a forma de preparo dos alimentos, o custo, o rendimento, o valor nutricional e as características sensoriais das preparações, dá-se o nome de, tá muito fácil essa, né, gente? Ficha técnica de preparação. Os demais itens, eles não existem. E se existem, não estão relacionados ao controle, à previsão do custo, ao rendimento, certo? Agora nós vamos discutir mais duas questões sobre o planejamento de cardápios. A questão diz aqui, em unidades de alimentação e nutrição, são consideradas atividades anteriores à produção das refeições. A pegadinha está aí, atividades anteriores. Então vejamos as alternativas. A letra A traz a definição de per capita e supervisão de pré-preparo de alimentos. Não tem como pré-preparar, né, os alimentos, já que é uma questão, ele fala que é uma atividade anterior. A estimativa B. Estimativa de custo, padrão e requisição de alimentos ao estoque. Pode ser essa questão, não é, gente? A letra C, estabelecimento de padrão de cardápios e supervisão dos cortes de carne, não. Não tem como supervisionar, a produção ainda não iniciou. D, planejamento do número de refeições e avaliação dos restos alimentares. E de informação anterior, não tem como. Avaliação do custo padrão e análise de sobras das preparações. Também não pode ser, porque é um evento anterior à produção das refeições. Então, é a letra B. A próxima questão traz o seguinte, a elaboração de receituários, fichas de preparação ou fichas técnicas em unidades de alimentação e nutrição deve permitir a execução de preparações de forma compreensiva, assim como sua reprodutibilidade, repetição com resultados semelhantes. Todas as vezes em que a preparação foi executada, sobre o que é recomendado para a elaboração do receituário padrão, analise as afirmativas. Então, na 1 traz assim, a listagem detalhada dos ingredientes que permite a separação prévia de todos os alimentos a serem utilizados. O que vocês acham? B. A segunda alternativa. Descrição das quantidades em medidas caseiras ou padronizadas e em gramas para facilitar a mensuração dos ingredientes. Essa ficou muito fácil, né? A terceira, informações sobre o custo, total e por porção e valor nutritivo das preparações são opcionais. Não são opcionais, são obrigatórios. Então, essa questão estaria errada. O modo de preparo deve ser descrito de forma a permitir modificações ocasionais em função de problemas operacionais. Então, se é para mudar, não tem um padrão. Então, nós não podemos aceitar essa afirmativa como correta. Tais como a falta de ingredientes, equipamento e pessoal, não. Não vai atender o objetivo da ficha técnica. Dessa forma, nós temos alternativas verdadeiras à questão 1 e à questão 2, certo? É a letra B. Bem, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. Até a próxima aula.